Hoje eu vou trazer para vocês as minhas leituras favoritas, os meus recebidos, filmes assistidos, tudo que é favorito, que foi bom do mês, eu vou trazer aqui para você no vídeo para te indicar, que às vezes você fica procurando algum tipo de leitura ou algum filme, então eu vou trazer aqui para você. Vamos primeiro de leituras. Eu tive 3 leituras e a primeira dela do mês foi De Noites Brancas, do Dostoiévski. Eu me arrisquei, falei com vocês que eu ia ler, né? Que eu ia experimentar algum livro do Dostoiévski, coisa que eu não estava lendo. Tipo, eu nunca li nada do Dostoiévski e eu estava querendo muito Crime e Castigo. Depois que eu li algumas indicações, todo mundo falando, começa por um outro, Noites Brancas, ou algum outro, sem ser Crime e Castigo, e depois seguir pro Crime e Castigo. Tá aqui, eu gostei, foi um romancezinho bem tranquilinho, tá? Não é nada pesado, assim, difícil de ler, eu gostei bastante. Depois eu também li Café Tangerine, da Emanuela Anechon. Esse aqui foi até um lançamento esse ano, da Biblioteca Azul. Aqui já é uma história pra gente que quer. Eu acho que esse livro ele pega muito para pessoas que estão meio perdidas assim em relação à vida, do que fazer, coisas familiares que você fica pensando. Tem, se você fica preso às coisas da família, ou se você quer, sei lá, sair de casa, viver em outra cidade. Eu acho que pega muito para pessoas assim. Não que não tenha me pegado, eu gostei da leitura, é uma leitura muito boa. Mas não é para qualquer um, tá? Meu Deus, meu gato abriu a porta do escritório sozinho. Então, foi uma leitura, assim, não foi ruim, mas também não foi a melhor, eu acho. E também teve A Casa da Noite, do John Nesbo, já que é uma leitura um pouco mais jovem, adolescente, de terror, uma pegada um pouco It. Acho que talvez o autor tenha se inspirado um pouco no It, porque tem algumas coisas, pelo menos, que me lembrou, né? Porque aqui é um grupinho de adolescentes, principalmente o principal, que é meu xará, o Richard, que acontece. A história já é meio assim, ele e o amiguinho, eles querem passar um trote para uma casa, e aí esse amiguinho, nesse telefone público, é sugado por esse telefone, né? Começa assim a história, e aí você fica assim, cara, vai ser boa história, tem uma coisa de terror e tudo e tal. Só que a história, gente, ela começa meio se degringolar e partir para lugares inimagináveis, tá? Mas não considero uma leitura ruim. A história, se eu não me engano, o livro é dividido em 3 partes. Eu não gostei muito das últimas partes, eu gostei mais da primeira, as primeiras 100 páginas, eu acho. E que é bem o estilo de terror que eu gosto, que é um terror mais assim, como eu posso dizer? É um terror mais pé no chão, sabe? Que você entra numa casa, uma casa mal assombrada, e aí tem umas coisas sobrenaturais, ou não precisa ser sobrenaturais, né? É que aqui eu sinto que o Dionesmo, ele decidiu dar uma boa de uma viajada na história, e aí você começa, você acha que é uma coisa e não é, você acha que é outra e não é, aí as coisas já começam meio que mudar um pouco o rumo, então eu achei que poderia ser melhor. Eu juro que eu estava apostando muito nesse livro. Eu estava apostando muito na experiência dele, porque realmente a capa, a sinopse, a proposta da história e as primeiras 100 páginas te ganham muito. Mas depois eu não gostei tanto, tá? Então tá aqui. Essas foram as minhas 3 leiturinhas. O meu favorito dos 3, eu vou dizer que foi o Café Tangerine, porque ele foi mais profundo pra mim, tá? Inclusive, tem até algumas marcações aqui que eu fiz para depois eu ler, prestar mais atenção. As minhas marcações, gente, nem todas eu coloco aquele adesivinho. Eu dobro, eu faço uma orelha no livro para depois eu voltar e ler. Enfim, tá aí. Café Tangerine, essas aí, se vocês quiserem, se você quiser, né, arriscar, experimentar, principalmente o do Dionesmo, tá aí. E se você já leu algum deles, já comenta aqui, diz pra mim qual foi que você já gostou e qual que você recomenda para as outras pessoas que estão assistindo também. Agora vem os recebidos. Eu tenho alguns recebidos, não vou mostrar todos porque eu faço um vídeo de recebidos aqui, mas os meus favoritos que eu recebi das editoras são, ó, exclusividade para você que está assistindo, tá? Porque um deles
chegou assim, na virada de maio para junho, então provavelmente vai entrar no vídeo de recebidos, mas eu quero trazer aqui para você, porque já é com certeza meu favorito. Helter Skelter, de Vincent Bugliosi e Kurt Gentry. É aqui, ó, uma história real de Charles Manson. Esse aqui é um grande lançamento da Dark Side e já estava esperando por esse momento de eu adquirir, porque se a Dark Side não me mandasse, eu ia comprar. E é um calhamaço, eu não imaginei que fosse tão grande assim, né? Mas é um livro que traz muitas coisas sobre o Charles Manson. Você talvez já deve saber quem é Charles Manson, né? Aqui tem muitas curiosidades também sobre até que ele fez uma banda, ele era um artista no início e teve até uma banda famosa que gravou com eles, mas eu acho que não foi pra frente isso. Mas foi uma coisa assim, bem além. Tem muitas curiosidades, muitos fatos aqui sobre o Charles Manson. E é um livrão, tá? É um livro pesado. E aí entrou já para os meus favoritos. Como estava assim entre maio e chegou muito na virada de maio e junho, eu vou considerar ali um pouco maio, um pouco junho, por isso que vai pro vídeo de recebido do mês. Outro favorito meu recebido foi um da Galera Record, que se chama Inimigo Imortal. Olha essa capa como é bonita, sério, é uma capa muito bonita. É um livro, gente, de vampiro. É uma fantasia, tá? E diz o seguinte: nessa fantasia gótica repleta de romance, uma herdeira perdida deve se infiltrar em uma sociedade misteriosa e viver com um belo vampiro que ela suspeita ter matado sua família e sequestrado sua irmã. Uma história mais. É quase familiar, né? Vampiresca familiar. Quando eu vi que era um livro de vampiro, eu falei, putz, eu quero esse livro, muito. E aí a Galera Record me presenteou e eu quero muito ler esse ano. Eu gosto muito de histórias de vampiro. Quem acompanha aqui os meus vídeos no canal já sabe disso. Vários tipos de histórias de vampiro eu adoro acompanhar. Inclusive tem outro que eu estou para ler, que é os Radley, também da Galera Record. É do autor que escreveu Biblioteca da Meia-Noite. Então, acho que ele tá se arriscando, assim, no suspense. Enfim, agora, os meus favoritos das minhas compras da Amazon. Esse mês, né, a gente teve o Book Friday, acho que foi maio, né? Foi logo no início de maio a Book Friday. E aí, eu comprei, acho que 9 ou 10 livros. Tem os meus favoritos que eu queria muito, muito, muito mesmo, de todos esses outros. E aí eu quero mostrar pra você aqui que um deles é o Livro de Sangue, do Clive Barker. Acho que eu já mostrei pra vocês, que eu já fiz um vídeo de unboxing. Esse livro eu já estava assim, já tinha uns 2 anos que eu queria comprar, mas o preço realmente é muito alto. E aí esse aqui estava na promoção e veio aí. E é uma história aqui, pra quem. A capa é meio estranha, tá? É meio macabra. Pra quem meio que acha esquisito, estranha. São vários contos, tá? Mas vai contar aqui a história de um rapaz que ele meio que forja ali que a casa é mal assombrada e tem espíritos ou algo parecido. E aí, como ele mente nessa para poder conseguir vender essa casa, né? Ele acaba sendo visitado pelos espíritos aí da casa. E aí o corpo deles é todo escrito com sangue por todos esses espíritos, todas essas vidas aí daquela casa. E aí, esse é o primeiro conto, por isso que é livro de sangue, e os outros contos é sobre cada espírito, cada fantasma daquela casa. Curioso, né? Outro favoritinho meu que eu quero ler também é o X, que eu comprei esse mês também na Book Friday. É um livro de bruxas também. Outro aqui é Casas Estranhas, finalmente comprei. Esse você já deve ter ouvido falar há muito tempo, que tem uma galera que tá lendo. É um lançamento da Intrínseca, acho que saiu há pouco tempo. E esse autor, ele também tem explodido assim, muito rápido, porque ele era do YouTube, ele é do YouTube, né? Ele fazia vídeos esquisitos, sempre mascarado desse jeito aqui. E aí ele lançou 2 livros, e um desses é Casas Estranhas, um deles é esse aqui, o Casas Estranhas, e tem um outro, Slewfoot. É um lançamento da Darkside, e esse livro eu comprei pra Aline e ela tá gostando tanto dessa leitura, que aí eu fui procurar mais saber sobre ele, e eu gostei muito, gente. Tipo, é um livro de bruxa, né? Mas é aquele tipo fantasia bem mais profunda, bem mais séria, quase com terror mesmo, mas com um pouco de fábula. E aqui diz o seguinte: ambientada em Salem, no coração desta história aterrorizante,
pulsa um dilema crucial: o que pode ser pior, o demônio da floresta ou o terror provocado pelos rumores, acusações e mentira de uma aldeia puritana? Na encruzilhada entre vitimização e vingança, Abby é obrigada a fazer suas escolhas e o que se segue nem transformar a vida de todos para sempre. Então, é quase que a história mesmo das bruxas, né, a parte histórica misturado com fantasia, e eu gosto muito. Eu não sei se você assistiu já o filme A Bruxa, que inclusive é excelente. E falando em filme, eu também tenho os meus favoritos do mês, que aí já é uma indicação para você, caso você queira assistir algum tipo de filme que seja de terror ou algo do tipo, que valeu, tá? Nesse mês eu assisti o Premonição, isso aí, Premonição 6, eu acho que geral assistiu e eu gostei demais. Meio que eu gosto da franquia toda, não muito dos dois últimos, mas é um filme que também me marcou muito minha adolescência porque eu gostava demais. Eu assisti no cinema, eu tinha o VHS na época, então é um filme que realmente me marca muito e que eu gostei bastante do 6, mesmo esperando o pior, porque o 4 e o 5, como eu falei, não foram tão bons. Pra mim só foi o 1, 2 e 3. E aí eu gostei demais desse, porque a proposta foi um pouco diferente. Acho que abre precedentes também para ter outros tipos de histórias, né? E não seguir a mesma linha. E o início também com a vibe anos 50, eu gostei demais. Gostei dos personagens, valeu a pena ter ido ao cinema e assistido esse filme. Outro filme que eu assisti também foi Confinado. Esse filme é com Anthony Hopkins e o Bill Skarsgård. Ele tá no cinema nesse momento que eu tô gravando o vídeo. Esse já é um filme que quem tem claustrofobia ou que tem agonias com essas coisas de confinado, vai ser um filme um pouco perturbador. Não foi um filme excelente, maravilhoso, mas eu gostei, eu assisti rapidinho, até porque não é um filme tão grande, mas conta a história de um rapaz que ele comete crimes, acho que é Nova York, ele comete vários crimes, mas assim, ele é ele é tipo esses bandidos que bate carteira, que sai furtando as coisas, sai correndo nas ruas. E aí ele vendeu, acho que ele precisa consertar a van dele e ele não tem dinheiro e ele precisa de uma grana, ele começa a meio que roubar algumas coisas, e ele quer muito roubar um carro. Aí ele entra no estacionamento, rouba um carro, ele tenta roubar vários, mas todos estão com a porta fechada. Aí um tá com a porta aberta, que é um carro, assim, totalmente automatizado. Totalmente automatizado. Melhor do que um Tesla. Essa marca de carro acho que nem existe, foi criada no filme mesmo. E aí ele entra nesse carro pra roubar. E esse carro é totalmente luxuoso. Só que ele tenta sair do carro e não consegue. Aí ele descobre que ele tá trancado ali dentro. E aí o que acontece, é um dono do próprio carro que fez essa armadilha para pegar bandido, porque ele já tinha passado por situações, assim, traumatizantes na vida dele, por ele ser muito, muito, muito rico, ele cria esse carro aí para pegar bandido na rua. E aí, gente, muitas coisas acontecem com o coitado do Bill Skarsgård, muitas coisas mesmo, e ele aprende uma lição, né, uma grande uma lição aí, meio louca, mas eu não vou contar tudo o que acontece no carro, mas ele fica trancado no carro o filme inteiro, tá? E tem coisas que são bem perturbadoras mesmo, coitado. Mas assim, filme que tem esses dois, o Anthony Hopkins e o próprio Bill Skarsgård, principalmente o Anthony Hopkins, pode ter certeza que é um filme pesado. Assisti também Until Dawn, que é uma adaptação de jogo. É terror também, então se você gosta, é uma outra pedida aí. Só que é um terror, assim, bem escrachado. E é um filme de terror que você fica preso bastante ali, porque são várias coisas que vão acontecendo freneticamente. É uma mistura meio que de fantasia, por ter sido até a adaptação de um jogo, mas é um grupo de jovens que se perde numa floresta, eles ficam tipo, numa parte da floresta que tem uma casa, um chalé, e essa casa parece que tem um mundo paralelo. Ao redor daquela casa não chove, assim, tá chovendo na floresta, mas ali não tá chovendo. Tudo muda ali, o tempo muda, o espaço muda. E aí, quando eles entram na casa, eles são pegos por algumas armadilhas e também tem um cara que persegue eles na casa, parece coisa de sonho mesmo. Aí todos eles morrem. Aí do nada o relógio vira, tem um reloginho na parede, o relógio vira e aí todos voltam à vida novamente. E aí eles vão vivendo por tudo de novo. Eles morrem de novo, voltam de novo, morrem de novo e voltam de novo. E aí o jogo do negócio é eles conseguirem dar um jeito de sair dali.
Então eles vão aprendendo algumas coisas ali, e eu gostei, assim, muito dessa dinâmica da história, mas eu achei muito repetitivo, eu acho que não precisou tantas vezes morrer e voltar. Mas ainda assim é um filme bom, eu gostei, acho que no cinema também é é acho que é muito mais gostoso de assistir. Ah, e também outro favorito meu do mês foi a luminária que eu comprei. Eu já estava querendo desde o ano passado essa luminária, e aí comprei na Shopee e é muito bonita, então tá aí outra coisinha pra indicar pra você se você quiser. Todas as coisas que eu tenho aqui, gente, eu vou deixar o link aqui embaixo. Pra quem gosta de luminária, aqui em casa eu tô substituindo tudo que é luz do teto e botando luminária, porque deixa a casa muito melhor, muito mais confortável. Eu prefiro assim. E essa luminária eu fui na Shopee. Foi na Shopee que eu comprei. E de vez em quando eu tô comprando, eu divulgo até no Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, tem o link aqui embaixo, que lá eu divulgo o link também das coisas que eu vou comprando. E essa luminária ficou assim, deixou com outra cara aqui em casa. Inclusive, ela tá aqui atrás, né? Mas eu vou mostrar com detalhes pra você. Ela é só você trocar a lâmpada, ela é feita, eu acho que ela é feita de impressora 3D, mas eu coloquei uma lâmpadazinha que parece de filamento, e aí deixa essa cor boa, então pode ficar branco, pode ficar meio amarelado. Eu gostei, só que eu acho que eu tenho que comprar mais, porque eu trago pra casa, às vezes eu levo pra sala, às vezes eu levo pro quarto, e aí eu acho que eu tenho que comprar pelo menos 3 dessas pra deixar fixo no mesmo lugar. E por último, gente, é uma indicação também de favorito, que é o cafezinho da Coffee Mais, e não é publi esse vídeo, tá bom? Eu tô tomando direto, porque eles mandam pra mim aqueles cafés em sachêzinhos. Então eu fui pra São Paulo semana passada, levei na mala, e aí eu fiz lá na casa do meu irmão, porque ninguém toma café, então foi uma boa. Os sabores são muito bons também. É uma parceria aqui do canal que eu tenho com eles, que eles me mandam para experimentar, mas não é uma publi. Se você quiser, vou deixar aqui embaixo o link com cupom de desconto. Se você quiser, experimenta aí, que você vai gostar também, com certeza.